Olá, turminha! Hoje eu trago para vocês esse coração 3D em crochê, que serve para várias sugestões. Vocês podem fazer chaveiro, podem fazer um buquezinho, colocar um enfeite. Vocês podem colocar um palito de churrasco aqui, para poder com lacinho, para fazer enfeite de mesa, lembrancinha. Então, nós vamos aprender a fazer esse coração. Eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo, agulha 3, mas quem tem o ponto muito largo pode ser 2,5. Quem tem o ponto muito largo, porque a gente tem que ficar bem fechadinho o nosso coração. Eu vou usar o marcador. Quando é pequenininho, não tem muita necessidade de um marcador, é só para orientar mesmo. E a agulha de tapeçaria para poder finalizar o coração. E a fibra siliconada para a gente encher o nosso coração. Então, nós vamos começar. Vamos fazer o anel mágico. Vamos precisar de tesoura também para poder fazer os arremates. Este coração pode ser feito de vários tamanhos. Vai depender do aumento de cada carreira que a gente fizer. Para este tamanho, nós vamos aumentar apenas 4 carreiras. Você pode fazer um coração maior. Se você mudar o fio, por exemplo, para o Barroco Max Color 6, com a mesma quantidade de pontos que nós vamos fazer esse, já vai ficar um coração grande. Este rosa aqui foi feito com Max Color 4, Barroco Max Color 4. E agora eu vou fazer com amigurumi, que vai ficar outro tamanho. Então, nós vamos fazer o anel mágico, que é a voltinha no dedo, fica um ezinho de cabeça para baixo. Dentro do anel, nós vamos puxar a linha e prender. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fiz um ponto, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, vamos puxar aquele fio menorzinho para fechar o círculo, bem apertadinho, olha, para ficar bem fechadinho. E vamos prender o nosso fio menor neste primeiro ponto aqui. Olha, eu introduzo a agulha, puxo o fio e faço uma correntinha. E passo o fio por dentro e puxo bem, ele fica bem preso. Agora, nós vamos fazer em cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto. 1, 2, no mesmo lugar. Aí, eu vou pro próximo, faço 1 e mais um ponto no mesmo lugar. E já vou escondendo esse meu fio para fazer um arremate bem certinho. Então, em cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Essa segunda carreira, ó, já chegando aqui, 1 e 2. A primeira carreira nós fizemos com 6 pontos baixos, essa segunda com 12 pontos baixos, sendo 2 pontos baixos em cada ponto da carreira de base. Agora, nós vamos começar a próxima, olha, faço um ponto baixo no próximo ponto, pego o meu marcador e coloco neste ponto que eu fiz. Agora, este é o meu primeiro ponto da carreira. Agora, nós vamos aumentar a cada um ponto baixo, um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, nós vamos aumentar essa terceira carreira
a cada um ponto baixo, nós vamos fazer um aumento. Um ponto baixo sozinho, no próximo, um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo sozinho, no próximo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Essa carreira vai totalizar 18 pontos baixos. Fazendo o último aumento, e nós já chegamos aqui no nosso marcador. Agora, a nossa quarta e última carreira de aumento para fazer o coração pequenininho, nós vamos fazer, olha, eu faço aqui um ponto baixo em cima do marcador, no próximo um ponto baixo. Um ponto baixo, outro ponto baixo, são 2 pontos baixos. Posso mudar meu marcador para esse primeiro ponto que eu fiz, olha. Só para acompanhar a carreira. Esta carreira vai ser 2 pontos baixos sozinho e no terceiro ponto o aumento. Então, vai ser 2 pontos baixos, um aumento. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo o aumento. Então, a cada 2 pontos baixos, nós fazemos o aumento. Esta carreira vai totalizar 24 pontos baixos. Olha como que vai ficando. Então, nós vamos fazer no próximo, outro ponto baixo. Um ponto baixo sozinho, outro ponto baixo sozinho. No próximo, o aumento. 2 pontos baixos no mesmo lugar. Até chegarmos lá no nosso marcador, para finalizar essa carreira de aumentos. Olha, eu fiz aqui o último ponto baixo é o aumento. Então, fiquei com um total de 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos sem aumento. 4 carreiras retas. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Então, vão ser 24 pontos baixos sem aumento. Vamos fazer 4 carreiras. Vocês podem ir acompanhando a partir o marcador, colocando ele no ponto baixo de cima, ou vocês contem, olha, onde o marcador tá, vocês vão contar sempre a carreira de cima. Aqui, olha, é a última carreira de aumento. Então, neste ponto de cima é onde eu iniciei a carreira sem aumento. Então, nós vamos contar a partir do marcador. Vou fazer as 4 carreiras aqui, sem aumento, e volto mostrando como a gente vai montar o nosso coração. Nós vamos fazer duas desse daqui. Fizemos as 4 carreiras, a gente corta o fio e faz outro igual. Finalizada, ó, as 4 carreiras sem aumento, contando onde está o marcador, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Aí, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo no próximo ponto e arrematar o fio de um dos lados. Nós vamos fazer 2 partes iguais. Só vamos arrematar de uma delas. Tem uma outra aqui já pronta, porque agora nós vamos unir as partes para poder formar o coração. Olha, no último ponto da carreira, nós vamos emendar agora no próximo, na nossa outra parte aqui. O que que eu faço? Eu quero esconder essa parte aqui. Então, eu tenho que fazer com 6 pontos. Para este tamanhinho do coração, que nós aumentamos até a 4ª carreira, eu tenho que prender 6 pontos baixos. Então, eu conto a partir dessa linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este daqui.
Porque eu sei que é nesse ponto que eu tenho que pegar junto com o outro lado. Olha, deixa eu só passar esse fio aqui. Nós vamos fazer pontos baixos pegando 2 alcinhas desse lado e 2 alcinhas desse lado, como se fosse fazer o ponto baixo normal. Só que nós vamos fazer ponto baixo pegando as 2 partes. Então, nós vamos fazer 1, 2, olha, tem que pegar as 2 alcinhas, tá? 2. E a gente pode já prender essa linha aqui também, ó, para ficar bem arrematado o nosso trabalho. Vamos colocar ela aqui pra gente poder pegar ela junto. Então, a gente vem aqui, desse lado e desse lado. E bem justinho nós fazemos os pontos baixos. Olha. Até completar 6 pontos baixos, que é a hora que chegar, ó, naquele ponto que está a linha. Vamos puxar aqui. E cheguei aqui, olha, neste ponto aqui, que está a linha, ó. Que nós arrematamos. Então, a gente pega esse. Vamos pegar aqui e vamos pegar aqui. E prendemos. Olha como que fica. Fica parecendo, olha. Dá pra fazer, esse aqui já é o início do nosso coração. Agora, nós vamos fazer pontos baixos em volta de uma das partes. Vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de uma das partes. Em média, para cada tamanho, vai ficar uma quantidade de pontos. Para este tamanho que nós aumentamos até 24 pontos, e nós utilizamos 6 pontos aqui para prender, nós vamos ficar com um total de 18 pontos para cada lado do coração. Para cada parte, 18 pontos aqui, 18 pontos aqui. Mas isso depende muito do tamanho do coração que você for fazer e a quantidade de pontos que você vai aumentar. Para um coração não ficar maior que o outro, você conta quanto sobrou desse lado e quanto sobrou desse lado, depois de ter feito essa emenda aqui no meio. Então, olha, chegando aqui no final desta parte, agora nós vamos fazer, olha, aqui na costura tem este pontinho aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo neste meio aqui, que é da costura, porque nós vamos precisar dele para formar nosso coração. E vamos seguir dando a volta até o outro lado. Chegando no outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, colocando um ponto no meio. Olha, vamos fazendo até chegar no ponto do meio. Que eu vou colocar o marcador para a gente se orientar referente às carreiras, para não se confundir. Apesar que não tem necessidade. Olha aqui, chegamos novamente. Fizemos o último ponto desse lado e nós vamos fazer um ponto aqui no meio, olha. Bem no meinho, onde nós fizemos a junção das 2 partes. Nós vamos fazer um ponto aqui no meio, ponto baixo. Agora, nós vamos fazer novamente ponto baixo nessa lateral. E quando chegarmos aqui, nós vamos começar as diminuições. Nós vamos diminuir tanto deste lado e quanto deste lado, sempre no meinho
do nosso coração. Então, eu vou fazer os meus pontos aqui, olha, já começo aqui, vou fazer meus pontos até chegar lá do outro lado e volto mostrando como a gente vai fazer as diminuições. Olha, eu cheguei aqui no penúltimo ponto desse lado e olha, agora eu quero mostrar que nós vamos ficar com um ponto desse lado e um ponto desse lado, e o ponto do meio, aquele que nós colocamos. Então, nós vamos fazer a diminuição nesses 3 pontos. Vou pegar um ponto desse lado, só a alcinha de cima do ponto do meio e a alcinha de cima do outro ponto do outro lado. Eu vou pegar 3 alcinhas. Vou pegar minha linha, passar por dentro das 3 e vou finalizar o ponto. Ele vai ficar um relevinho, que é o nosso detalhe do coraçãozinho. E sigo fazendo os pontos baixos até do outro lado, que nós vamos fazer a mesma coisa, a mesma diminuição. Então, as laterais do nosso coração, essas laterais, nós vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Nós só vamos fazer diminuições nesta parte e nesta parte. Então, olha, chegando lá, vamos fazer mais uma diminuição. Eu vou mostrar como que vai ficar. Olha, chegando aqui, a gente não faz o último ponto. Aí, vai ficar um ponto desse lado, aquele ponto do meio que nós colocamos e um ponto desse lado. 3 alcinhas, 3 vezes, 3 pontos que eu pego para diminuir. Aí, passo a linha por dentro e finalizo o meu ponto. E sigo normalmente fazendo pontos baixos até chegar do outro lado na diminuição novamente. Então, as diminuições vão ser assim até fechar o nosso coração. Eu vou fazer minhas carreirinhas aqui até chegar na diminuição. Vou mostrar mais uma vez. Olha como que ele já vai diminuindo. Olha, eu cheguei aqui novamente na diminuição. Nós vamos pegar um ponto desse lado, um ponto do meio e um ponto do outro lado, as alcinhas de cima. Ficamos com 3 pontos aqui para diminuir. Nós vamos passar a linha por dentro e fechar o ponto. Agora, vou seguir fazendo pontos baixos até o outro lado. Nós vamos fazer assim, até ele fechar um pouquinho mais, olha, até ficar menorzinho aqui pra gente poder encher. Então, eu vou fazendo o meu aqui e volto já mostrando como que nós vamos encher o coração e finalizar. Vou chegar aqui para fazer mais uma vez o aumento, para não ficar dúvidas. Porque é um detalhe que fica bem bonito no coração e é uma forma mais fácil de diminuir. Olha aqui. Então, nós vamos pegar um ponto desse lado, o ponto do meio e um ponto desse lado. 3 laçadinhas. Passamos o fio por dentro e finalizamos. E seguimos ponto baixo até o próximo. Nós vamos fazendo a diminuição de um lado do outro, de um lado do outro. Aí eu volto já mostrando como nós vamos encher o nosso coração. Olha como que vai ficando o nosso coração. Olha que bonito que é esse detalhe aqui do meio, olha, fica dos 2 lados, que é a nossa diminuição em relevo. Olha,
fica um detalhe bem bonito, é uma maneira bem fácil de fazer um coração. Então, olha, quando chegar assim, tiver mais ou menos uma abertura não muito pequenininha, a gente vai pegar o enchimento, vamos fazer em poucas quantidades e fazer umas bolinhas assim. Aí a gente vai começar a encher. Não é recomendado colocar o enchimento tudo de uma vez, porque ele pode ficar muito duro aqui dentro, tomar um espaço e ficar deformado. Então a gente vai enchendo aos poucos, olha, de um lado, do outro, até o tamanho que a gente achar, ó, que fica bem fofinho, mas não fica mole, fica mais durinho. Então é muito bom a gente colocando aos poucos e ajeitando, olha, com o dedo, para poder ficar com enchimento uniforme, ficar certinho pelos todos os lados. Então, olha, nós vamos enchendo o nosso coração. E não vamos encher muito até eu sair aqui, porque senão fica difícil da gente trabalhar. Ao final, a gente deixa um pouquinho, olha, faltando para encher, porque aí a gente completa as carreiras aqui, para fechar mais um pouquinho. E quando tiver faltando uns 10 pontinhos, olha, a gente continua. Quando ficar faltando uns 10 pontinhos aqui, a gente enche novamente mais um pouquinho e finaliza com a agulha de mão. Então, eu vou fazer mais uma minha carreirinha aqui e volto mostrando já a finalização do nosso coração. Olha, quando ficar um buraquinho, olha, bem pequenininho, que cabe um dedo ainda, a gente enche mais um pouquinho, vou colocar pouquinho. Se for difícil com o dedo, pode ir empurrando com a ponta da agulha. Ó, vamos encher mais um pouquinho, para que fique bem fofinho o nosso coração. Isso, a gente vai arrematar o fio com ponto baixíssimo, deixar uma linha grande pra gente poder costurar. A gente pega a agulha de tapeçaria e vamos fazer aqui, ó, nas alcinhas de fora do ponto, a gente vai alinhavando, só passar a linha, olha, somente nas alcinhas de fora do ponto. Nós vamos alinhavando todos os pontos até chegar no começo. Somente nas alcinhas de fora, todos os pontos. Então, quando ficar em média uns 10, 12 pontos, a gente já pode fechar. Olha, chegamos aqui, alinhavamos a volta toda, agora a gente puxa o fio e a gente fecha o nosso coração. Aí a gente põe o fio, a agulha lá dentro e sai em qualquer buraquinho, dá uma puxadinha, olha, olha como que fica o nosso acabamento, bem fechadinho. Aí é só esconder a linha aqui dentro, saindo. Não puxa para que não fique a marquinha. É só, olha, entra pelo mesmo buraquinho, sai em outro lugar. Aí dá uma puxadinha de leve só para poder passar a linha. Porque lá dentro a linha vai ficando presa na fibra e não vai se soltar. Só que não precisa puxar com força para não ficar marquinha. Está pronto o nosso coração 3D. É uma ótima sugestão. Olha como que fica. A gente pode colocar aqui
aquelas alcinhas para poder fazer de chaveiro, pendurar aqui um téssel feito de crochê também, pendurar umas pérolas, colocar o palito de churrasco. Antes de fechar, a gente passa cola quente, coloca o palito de churrasco e fecha. Aí a gente amarra uma fitinha, fica bem bonitinho para fazer um buquezinho de enfeite de mesa e lembrancinha. Pode fazer esse coração de vários tamanhos. Esse aqui é com fio amigurumi e esse aqui é com Max Color 4. E a quantidade de pontos que a gente aumentar também aumenta para fazer os corações maiores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e adicione o sininho para vocês receberem sempre em primeira mão quando tiver vídeo disponível aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!